Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre marcando o tempo por meio das sombras. Nós vamos continuar, com o assunto, que era sobre o Sol na aula passada, e nós utilizamos o Sol também, nessa passagem, nessa marcação do tempo, tá? Por meio das sombras. Vocês já pararam para observar as sombras das pessoas e dos objetos? Você já observou a sua sombra quando vem para a escola e quando volta da escola? Como é que está a sua sombra? Quem estuda na parte da manhã, Quem estuda na parte da tarde? Vocês já pararam para observar? Vamos entender um pouco melhor como que funciona? Conforme as horas do dia passam, é possível perceber que a alteração da posição do Sol no céu faz mudar o tamanho e a posição das sombras projetadas, certo? Durante o dia, com o movimento do Sol, as sombras também se movimentam. Ao longo do dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do Sol e é mínima ao meio-dia. Tá? Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Na manhã, mais comprida, ao meio-dia quase não se observa a sombra e à tarde mais comprida, devido à posição aparente do Sol no céu, O ser humano, ele sempre teve a necessidade de marcar o tempo. Percebeu que o movimento do Sol durante o dia e das estrelas e da Lua durante a noite poderia ser utilizado como referência para marcar o tempo, A luz do Sol, quando alcança algum objeto, produz uma sombra no chão, que varia de posição e tamanho ao longo do dia. Por exemplo, a primeira imagem tem lá, o Sol. O Sol, ele bate nesse corpo, que no caso é esse graveto no chão, e forma essa sombra mais comprida. Quando está na metade, ao meio-dia, você pode perceber que quase não consegue se ver a sombra, porque o Sol está mais na parte de cima. E na hora, no entardecer, na hora que o Sol está indo embora, também volta a sombra conforme no início do dia. O Sol bate no graveto e faz essa sombra comprida novamente, certo? Então, ao longo do dia, a sombra é máxima no nascer do Sol e também no pôr do Sol. E ao meio-dia, você consegue ver minimamente a sombra no graveto, certo? Nós vamos ver agora alguns exemplos. Na praia, essa moça está com guarda-sol. Vocês podem observar que o Sol ele está acima do objeto, Tanto que a sombra está na moça, ok? Nesse outro, o Sol ele está batendo no guarda-sol, ele está um pouco mais, para baixo, o Sol não está tão acima do guarda-sol e está fazendo a sombra mais comprida, tá vendo? Também o que acontece com essas pessoas, o Sol ele não consegue ultrapassar, por isso que faz a sombra, ok? Ele tem ali uma barreira, um corpo, e aí o Sol não consegue, a luz do Sol não ultrapassa e por isso que se faz a sombra. Tá bom? Antigamente, notaram, que há várias sombras projetadas no chão. Aí, a sombra nada mais é que um espaço escuro, Pois tem um obstáculo que não deixa passar a luz. A sombra ocupa um espaço próximo ao objeto que está sendo iluminado, Então, está próximo. E dependendo da posição da fonte de luz, muda de tamanho e de posição. A sombra formada pelo corpo humano, como vocês podem ver, foi uma das primeiras formas que o ser humano utilizou para marcar o tempo. Mais tarde, o corpo humano ele foi substituído por uma vara de madeira, como a tia Alessandra apresentou no início, Aquela varinha, aquele graveto de madeira. E que hoje em dia, aquele gravetinho, aquela madeira, representa o nosso atual
ponteiro de relógio, certo? Que é o ponteiro das horas, dos minutos e também tem o ponteiro dos segundos, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Muitos beijinhos!